Olá, meu nome é Eduardo Andrade, sou médico otorrino. Hoje vamos falar sobre limpeza de ouvidos e a produção de cerume no programa Saúde em Prática. A cera não é uma sujeira do ouvido, é uma produção natural do ouvido. Algumas pessoas possuem mais cera, outras pessoas possuem menos, isso é uma característica individual de cada pessoa. Dentro do ouvido a gente tem a orelha, o canal do ouvido, aqui o tímpano, aqui a parte que a gente chama de ouvido médio, onde tem os ossículos do ouvido, e aqui a parte interna do ouvido. A cera ela é produzida nesse canal e ela possui três funções. A primeira função é a função de criar uma oleosidade no canal do ouvido, para deixar a pele menos ressecada. Porque a pele mais ressecada ela pode ter mais coceira ou infecções no canal do ouvido. A segunda função é a função de proteção mesmo mecânica contra sujeiras, as impurezas, os germes que a gente tem no ar ambiente. Então ela faz uma capa protetora nesse canal do ouvido. E a terceira função é a função bactericida. Ela tem até uma função de reduzir as bactérias nesse canal do ouvido, reduzindo assim o número de infecções no canal do ouvido. O uso incorreto dessas hastes de algodão pode trazer danos para o paciente. Na hora que a pessoa utiliza a haste de algodão para tentar uma limpeza do ouvido, ele pode machucar esse canal do ouvido e trazer uma infecção. Se ele também aprofundar um pouco mais essa haste flexível de algodão, pode machucar o tímpano, até mesmo perfurar um tímpano, ou pode até lesar esses ossinhos que estão lá dentro do ouvido. Ele vai empurrando a cera lá para dentro, até que ele vai formar o que a gente chama de rolha de cera, causando uma sensação de ouvido entupido, né? A gente não orienta o uso de remédios caseiros no ouvido e até a gente não orienta o uso de qualquer remédio no ouvido antes de procurar um médico especialista. Um remédio caseiro, um óleo quente, ele pode machucar o ouvido, pode machucar o tímpano, pode machucar o canal do ouvido e trazer consequências para o paciente. E o uso de remédios tradicionais também para o amolecimento da cera, a gente também não aconselha, porque o sintoma que o paciente tem de ouvido tampado pode ser cera, mas pode ser também outras causas. E se o problema for cera, a gente também não orienta o uso do medicamento, porque ele não vai resolver o problema, ele vai só amolecer um pouco essa cera, só que se não fizer algum procedimento de remoção dessa cera, não vai resolver o problema do paciente. Aí um médico especialista, o otorrinolaringologista, ele possui um aparelho chamado otoscópio, que é um aparelho próprio para visualização do ouvido. Através desse aparelho ele consegue visualizar que existe um acúmulo de cera no ouvido do paciente. Para a remoção dessa cera, a gente utiliza três formas, né, para a resolução do problema do paciente. A primeira forma, muito utilizada, é a lavagem do ouvido. A gente utiliza uma seringa própria para a lavagem, então é uma resolução fácil, né, da cera, sem muitos riscos. Uma outra forma é a utilização de uma cureta, que o profissional consegue passar por trás da cera e puxar essa cera para a resolução do problema. E a terceira forma de remoção da cera é através da aspiração. Existe um aspirador cirúrgico, um aspirador grande, que acopla uma mangueira nesse aspirador e através desse aspirador você consegue encostar na cera e puxá-la. Gostaria de reforçar a importância de sempre procurar um médico habilitado quando a pessoa tiver alguma queixa em relação aos seus ouvidos. Nunca utilizar algum medicamento caseiro ou algum medicamento vendido em farmácia por conta própria e muito cuidado na limpeza dos seus ouvidos. Utilizar sempre uma toalha mesmo com o dedo para limpeza. Cuidado com os hastes flexíveis de algodão, porque pode machucar o ouvido, pode trazer alguma grave infecção ou um prejuízo muito sério na sua audição, que pode ser muitas vezes até irreversível.